Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo a finalização dos estudos e comentários da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quantos vídeos foram? Quantas reflexões nós fizemos? Uma leitura comentada capítulo por capítulo dessa obra maravilhosa que nos é o nosso guia. Esperamos de coração que vocês tenham gostado. E coincidências ou não, não acreditamos em coincidências. Esse vídeo aqui, a conclusão, encerra-se na última semana do mês de dezembro, encerrando um ciclo, encerrando uma etapa. E desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E nesse vídeo aqui em especial, estaremos aqui comentando e deixando bem claro a última parte da obra, intitulada Conclusão, em que Allan Kardec nos coloca 9 sessões, deixando conclusões bem importantes a respeito da doutrina espírita. Vamos aqui juntos falarmos a respeito dessas conclusões, consolidarmos esse estudo e, através então de tudo que nós comentamos, praticarmos no nosso dia a dia. Vamos lá? Bom, comentando então as conclusões, Allan Kardec nos destaca: 1. O livro é um fruto de comunicações com os espíritos. A crítica verdadeira vem de quem realmente leu e conhece. Nós devemos nos atentar muito com a ideia de que é feita uma crítica com alguém que talvez nem leu a obra. Allan Kardec, espírita, tá, pois é, não acredito em espírito. Mas quando nós paramos para ler a obra, para entendermos os termos, nós veremos que espírito, alma, encarnado, desencarnado, ressurreição, são todas elas sinônimos e que querem dizer a mesma coisa. Nós brigamos por guerra de palavras e, no fim, esquecemos de unir uns com os outros. E o primeiro ponto que ele nos coloca é: a comunicação dos espíritos não aconteceu na época dele, sempre aconteceu, sempre esteve ali. O homem sempre recebeu coisas. A gente não falava dos profetas, por exemplo? Então, e hoje essas coisas não deixaram de acontecer, elas estão aí acontecendo. E o que Allan Kardec fez, nada mais nada menos, foi do que compilar essas informações. Segunda conclusão: o espiritismo é o oposto do materialismo. Ele ressalta que nos fenômenos não há de nada sobrenatural e todos resultam de leis gerais. E uma questão que ele destaca para nós é que não é porque nós não conhecemos algo que aquilo não exista, mas que, por exemplo, hoje nós temos todo o fenômeno da internet, a internet é uma onda, a gente nem vê essa internet, nem vê essa onda, e só por conta disso a gente não acredita nela? Acredita, mas a gente acredita como? Vendo ela conectada, né? Vendo os efeitos dela. É a mesma coisa. E o que ele nos explica é o seguinte: o que o Espiritismo vem nos deixar muito claro, que ele fala que é o antagonismo, né, o oposto do materialismo, é porque a nossa essência é tudo, e que nós viemos através do corpo, mas nós não somos o nosso corpo. Terceiro, como o Espiritismo pode ser mal se não estimula? Terceiro, como o Espiritismo pode ser mal se ele nos estimula a razão, o futuro, o amor ao próximo, a prática da caridade e da justiça, o amor a Deus sobre todas as coisas? Como ele pode ser ruim a partir do momento em que ele nos fala que fora da caridade não há salvação? Entendem? Quando nós pensamos em doutrina espírita, jamais foi escrito nos livros espíritas: fora do espiritismo não há salvação. Foi escrito: fora da caridade não há salvação. O espiritismo é um caminho, mas que existem vários outros. Quarto, o progresso tem seu princípio na aplicação da lei da justiça, do amor e da caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Ou seja, como falaremos de progresso se nós não pensarmos em vidas futuras? Não tem como. O progresso ele tem que estar baseado em amor, ele tem que estar baseado em caridade, principalmente ele vai ter que estar baseado na justiça. Quando nós pensamos em todas as coisas que nós estudamos, nas injustiças, entre aspas, que nós vemos na nossa sociedade, como explicar tudo isso? A doutrina espírita, a filosofia espírita, nos traz respostas louváveis para esses questionamentos e que convém a nós pensarmos que esse progresso ele só vai ser estabelecido quando a gente pensar em justiça. E se não houver uma injustiça maior, se não houver uma base de toda essa situação, ela se desfazerá. E aí eles continuam. Quinto, o espiritismo se espalha pelo mundo.
Curiosidade, raciocínio e filosofia e aplicação são suas etapas de evolução nos indivíduos. Começa pela curiosidade, o que é espiritismo? Segundo, começa então com a filosofia e o raciocínio, de levar a pessoa a pensar então naquilo, nossa, faz sentido, e inevitavelmente, quando chegou ali no segundo, vai empurrar para o terceiro, que é o que? Da modificação, da reforma íntima, de aplicar aquilo que então se medita, que é aquilo que então se raciocina. E aí ele fala: provai não por negação, mas por fatos. Ou seja, se houver algo melhor do que o Espiritismo, prove por fatos e não negando. Mas traga algo que dê tanta consolação da perda, que nos explique sobre o futuro, que nos explique sobre as aparentes injustiças que nós temos, que responda as nossas perguntas como o Espiritismo nos responde. Allan Kardec fala: provai por fatos. Se tiver, fique com isso. Se não, não negue por apenas negação ou por orgulho. E aí ele comenta: dá ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Interessante isso, né? E ele comenta: 6. As comunicações existem. O espiritismo não é obra do homem. Ele apenas explica o que sempre existiu. Ele não é criador de nada. Então não é criador do espiritismo, não é criador dos espíritos, não é criador da teoria da reencarnação. Não, isso sempre existiu, sempre esteve na história da humanidade. Uma coisa muito interessante: não há nada, não há nenhum ensinamento que a doutrina espírita propõe para nós que seja algo novo. Pelo contrário, só traz uma nova ótica, uma forma mais fácil de entendimento, um compilado, e que confia a cada ser humano a capacidade de refletir, de analisar e de interiorizar aquilo ali. Aí eles continuam: 7. Os feitos da doutrina espírita nada mais nada menos do que é renovação. Ou seja, mudar o olhar. Mudar o olhar para o quê? Para a morte, para as dificuldades, e ter indulgência para com os defeitos dos outros. Então olha que interessante isso. O efeito que o Espiritismo vem a nos trazer é mudar os nossos olhares, trazer uma nova perspectiva. Aí você fala: ué, mas trazer uma nova perspectiva, você não disse que não trouxe nada de novo? É porque nós nos esquecemos de mensagens que haviam sido ditas há muito tempo e que talvez estavam sendo ditas até no tempo que a gente estava, mas a gente estava interpretando de maneira errada, em que o orgulho, em que a cobiça, em que o materialismo, o desenvolvimento intelectual se expandiu de uma forma, e que se nós não tivéssemos parado um tempinho para refletir sobre essas questões, talvez teríamos caído nesse abismo. Então o que o Espiritismo vem é nos alertar, é nos convidar a pensar também por uma outra perspectiva, e que, convenhamos, não obriga a ninguém, mas que nos oferece um caminho e que deixa a cada indivíduo a liberdade do seu livre-arbítrio e da sua razão. E aí eles comentam: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, e o Espiritismo vem reforçar as ideias do Cristo. Isso na 8ª conclusão. Isso é uma questão muito interessante e que convém nós pensarmos. Imagine, eu tenho um único livro de filosofia no mundo. E aí eu não vou fazer outros livros de uma nova forma de escrever aquilo que está escrito? Ah, vamos queimar todas as bibliotecas do mundo, porque os livros que a gente precisa de filosofia só precisa de um, e vai ser esse que as pessoas vão usar. O que eu quero dizer com essa analogia? Cristo veio, e ao vir ele trouxe no seu exemplo vivo o exemplo para nós. Agora quer dizer então que a gente não precisava de mais nada? Não, a gente sempre precisa de renovação, de reciclagem. Os tempos passam, novos termos são necessários, novas readaptações são necessárias, mas em suma, se nós observarmos, qual foi o principal ensinamento de Jesus, o maior mandamento? Amor. E a doutrina espírita nos vem pedindo o quê? Para que nós amemos uns aos outros, através da prática da caridade. Então Jesus veio para exemplificar, e o Espiritismo veio apenas para renovar, para nos chamarmos a atenção às alianças que estavam sendo feitas no meio intelectual, no meio moral. Então ele foi fazendo essas alianças e perceberam que no fim o intuito sempre foi o Espírito. E por fim ele conclui: amar a Deus e a prática do bem é o essencial. Não importa qual seja o caminho, apenas que o destino seja amar a Deus e fazer o bem.
sem olhar a quem. Então, pensem sobre isso. Um autor que finaliza seu capítulo, o último capítulo do livro, a última conclusão. Olha, repito, olha que interessante. Amor a Deus é a prática do bem. Não importa qual seja o caminho, ou seja, sendo espírita, independente do que seja, mas é fazendo bem, sem olhar a quem, é entregando o máximo que pode, com aquilo que se tem, estará se fazendo aquilo que se pede. Bom, são com essas reflexões e com essas conclusões que esperamos que esse estudo possa ter plantado várias sementes, que ele possa ter esclarecido, que ele possa ter renovado, que ele possa ter trago outras interpretações e que cada um com o seu livre-arbítrio, com o seu amor, possa incorporar, assimilar e praticar então no dia a dia e na vida. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui e vamos dar continuidade agora com novos vídeos, com novos comentários de outras obras. Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigado por nos terem acompanhado esses longos vídeos aí comentando o Livro dos Espíritos. Até mais, pessoal. Fiquem todos bem.